Opa, Ricardo aqui, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, saiba que nós estamos numa série aqui que nós estamos estudando Eclesiastes. Ou seja, eu pego a escritura, eu leio, eu estou usando a Bíblia Shed, que é essa Bíblia aqui, tá? Com os comentários do próprio Shed, onde a gente possa refletir como é que a gente pode trazer os ensinamentos de Eclesiastes escrito por Salomão para a nossa vida, né? Nossas atitudes, os nossos comportamentos. Porque isso é ter uma vida com o sabor de Jesus. É você andar, caminhar com Jesus sobre a verdade, né? Porque Jesus é a verdade, Ele é o caminho para Ele te levar para Deus. A ponte entre você hoje e Deus é Jesus. Então, todo o Velho Testamento ele tem que apontar para Jesus. Você tem que incluir Jesus e tem que apontar essa busca, né, incessante pela salvação, pelo reino, por edificação do reino. Esse projeto é um projeto que nós estamos fazendo para agregar ao projeto maior Sabor de Jesus, que é um projeto de resumo de livros, né, onde a gente vai pegar livros escritos por pastores, por pessoas que entendem como é que a gente tem que fazer a vontade de Deus e como é que a gente tem que caminhar aqui na Terra. Então eu faço esses resumos em podcasts, né? E aí você tem aulas adicionais explicando como é colocar em prática aquilo. E eu resolvi acrescentar essa linha aqui esse programa, digamos assim, de resumos dos próprios livros da própria Bíblia, tá bom? Então não deixe de assistir as outras aulas, de acompanhar aqui o canal, porque o meu objetivo é que você consiga ter uma vida mais saborosa, mais alegre, mais divertida, muito melhor para você, principalmente que seja apontada para colecionar tesouros do céu junto com Deus, tá bom? Vamos lá, o capítulo 4, ele tem apenas um assunto diferente dos outros que a gente tratou. Ele fala sobre as tribulações da vida. Então, logo de cara, Salomão diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então ele viu, né? Ele está dizendo que ele viu debaixo do sol as lágrimas dos oprimidos, ninguém consolou, a violência na mão dos opressores, sem ninguém consolar os oprimidos. Aqui na própria, o Shed no caso, ele aponta lá para Eclesiastes 3,16, onde ele fala: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então você vê que quando a gente passa por coisas, quando a gente vê coisas maldosas aqui na Terra, a gente fica espantado. Mas você vê que lá atrás ele já via isso já existia, né? E a maldade ela tá ali, ela tá sendo proliferada, né? Isso com certeza são as coisas do inimigo que atacam as pessoas que não buscam a Deus, que não estão ali se protegendo, se lavando na palavra, se blindando para ter uma vida com o sabor de Jesus, que não estão pensando na consequência, mas muitas vezes pessoas que o inimigo coloca no teu caminho para que você possa se distorcer, né? Se desviar, digamos assim. O que Shed ele diz aqui, ó, que nós não devemos esquecer que a causa de todas as lágrimas, opressões e violências na terra são os nossos pecados e não Deus. Então olha que importante isso. Olha que importante isso que o Shed ele aponta. Porque eu lendo isso daqui, parece que a gente se inclui fora. Eu tô fora disso daqui. Eu não faço opressão com ninguém, eu não pratico violência com ninguém, com minhas próprias mãos, então eu não sou. Só que não esqueça que os seus pecados é o que faz isso causar. Então, a vida com o sabor de Jesus é uma vida com atitudes e comportamentos com ausência de pecados. Não tem pecados. Não tem pecados. Mas quando a gente comete os pecados, isso causa isso. Nunca a Bíblia está dizendo o que ela está dizendo. A própria Bíblia explica a Bíblia. Mas nunca a Bíblia está dizendo assim: vai chegar um ponto aqui que eu me liguei nisso fazendo esse resumo, eu vou te explicar melhor. Mas, por exemplo, a gente está dizendo aqui: vi as opressões debaixo do sol, lágrimas que foram... Tudo bem, isso com certeza pode ter acontecido, mas isso sempre tem uma explicação paralela. Como?
a explicação de que os nossos pecados fazem as pessoas ficarem oprimidas. Os nossos pecados é como se a nossa própria mão tivesse dado na cara de uma pessoa, né? E as pessoas choraram lágrimas e elas não foram consoladas por ninguém. Tá conseguindo entender como é importante você meditar sobre a palavra para que você tenha um entendimento maior e prestar atenção nos pecados que nós cometemos no dia a dia. No 2 ele diz, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Você percebe que Salomão aqui, ele tá meio deprê, é uma palavra, tanto que no começo, né, ele diz, acho que eu até anotei aqui no comecinho, não, aqui eu já fui direto para o 1, eu não fiz, mas eu fiz a explicação provavelmente na primeira aula. Deixa eu ver se tem aqui a análise do Shed, onde ele diz, né, o significado de Eclesiastes, sobre do que vai tratar esse livro, mas ele diz aqui, aqui encontramos um realismo de olhos abertos, que enfrenta a divisão e a fúria, os triunfos e as derrotas, o padrão de luz e sombra, tão somente para tirar a conclusão que as coisas como um todo são uma lufada, ou seja, rajada de vento, né? Mas, paradoxalmente, a totalidade da vida humana deve consistir em reverência e obediência a Deus, pois a Ele, finalmente, cada qual dará plena prestação de contas. O que eu quero dizer com isso? É que o Salomão aqui, ele fala diretamente com a humanidade, né? Diretamente às nossas atitudes, os nossos comportamentos. Por isso que eu acho que eu me atraí muito por esse livro. Então é bem importante você refletir que Salomão, ele é um ser humano que já viveu a vida, ele já estava na reta final aqui, e ele estava dizendo, ele estava colocando em prática a conclusão da vida. Um cara que foi rico demais, que teve tudo, que nada que ele desejou ele não pôde comprar. Nada do que ele desejou fazer ele não pôde fazer, né? E fora que ele era abençoado com sabedoria, porque ele pediu isso a Deus. Então, como é importante esse tipo de raciocínio, né? Vamos ver aqui, então, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. Então ele acha que nesse momento, ele afirma que são mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então ele aponta lá para Jó, né, o Shed 3,17. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Então na morte o mal não perturba mais você e descansa, repousa, né, as pessoas que morrem. Então, olha como é interessante a gente fazer essa realmente, né, a partir do momento que a gente morreu, o mal, né, que perturba a gente na terra, não vai perturbar. E se a gente caminhou bem, a gente vai para o bem maior de todos, né, que é ficar ao lado de Deus. No 3, porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. É mais feliz ainda aquele que não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Cabe você olhar para o mundo, você olhar na internet, você olhar para os programas de televisão, realmente, né, estão sendo feitas muitas más obras, né, no mundo, que a gente aqui tem que buscar, mesmo sendo pecadores, lembrar que Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados e que Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. E que a gente precisa estar sempre se corrigindo para não estar fazendo más obras, para combater essas más obras que são feitas debaixo do sol. O Shed, ele aponta para Jó 3,11, onde ele diz: por que eu não morri? Por que não morri eu na madre, ou seja, na mãe? Por que não expirei ao sair dela? A história de Jó, você sabe que é aquela história do cara perdeu tudo, né? Em 9 meses o cara perdeu tudo. Filhos, bens, esposa, tudo foi tirado dele. Depois de 9 meses ele ganhou o dobro, né? Mas é uma história bem pesada. Então aqui provavelmente em Jó 3,11 ele está se questionando, né? Por que eu não morri na minha mãe? Por que eu não expirei a sair dela? Por que eu não morri ao sair dela? Né? Por quê? Porque para viver essa vida que eu nasci, olha só como que é. E aí, aqui deu uma desconfigurada. Vamos ver se eu consigo reconfigurar isso. Se eu consigo reconfigurar isso, parece que deu. Aqui, ó. Em Eclesiastes 6,3, tá? Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Mas você percebe que aqui o próprio Salomão está condicionando isso, né? Então assim, ó,
A sua alma precisa se fartar do bem. A sua alma se alimenta do bem e do mal. Ela precisa se fartar, ou se encher do bem, tá? Além disso não tiver sepultura, ou seja, a gente tem que ter uma sepultura, tem que ser enterrado ali provavelmente com dignidade, com legado, né? Digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então, ele condiciona agora essa frase dele, no caso de, porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu. Ele acha que todo mundo que não nasceu é feliz, mas ali na frente ele vai apontar novamente para uma certa reflexão. 4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Olha só, vi que todo o trabalho e toda destreza, vamos verificar aqui, ó, o que é a destreza. Destreza. Significa facilidade, ligeiros movimentos, né, das mãos, qualidades dos destros. Olha só, quer ver o que é uma pessoa destreza? Capacidade e característica, que qualidade, pessoa hábil, que consegue realizar funções com perícia, aptidão, agilidade e rapidez. Então, uma pessoa rápida, precisa. Vi que todo o trabalho, toda a habilidade, né, rapidez, essas coisas, em obras, né, que você vai fazer, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então, toda a habilidade que nós temos e que nós trabalhamos é invejando o próximo, segundo Salomão está dizendo aqui. Também isso é vaidade e correr atrás do vento, porque a gente vive a vida, será que na janela? Esses dias eu vi um vídeo bem importante onde o cara disse assim, as redes sociais viraram uma janela, onde você fica na janela, sabe aquela criança que não pode sair de casa, que mora numa casa simples, numa casa humilde, mas que não falta comida, não falta nada, ele tem os pais dele, ele tem os irmãos dele, ele tem os brinquedos dele, mas ele tem uma vida um pouco mais escassa, digamos assim, né? Mas ele fica olhando, ou a pessoa, sei lá, a pessoa realmente é muito rica, a pessoa tem realmente uma família linda, filhos, mulheres, carros, casas, tem tudo, porque isso Deus também abençoa a gente, mas ele fica olhando e ele olha para o casamento do outro e ele acha que o casamento do outro é melhor. Sabe, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? O carro do vizinho sempre é melhor, a vida do outro sempre é melhor. Isso é do diabo. A gente tem que olhar no espelho, o espelho está aqui, ó. O espelho é a palavra, né? É a Bíblia, a gente poder olhar para a palavra e se sentir no espelho. Meditar sobre a nossa própria vida, né? Então vamos ver o que Salomão aponta aqui, ó. Salomão não, o Shed, né? Todo o trabalho. O que ele quer dizer, ó? Porém, eu vi que todo o trabalho, ou seja, ele está explicando o que significa todo o trabalho. Não resta dúvida que para filhos do mundo isso cala. Não, porém, para os que fazem o seu trabalho diante de Deus. Para os que trabalham, olha que explicação do Shed, né? Para os que trabalham para o mundo, eles estão trabalhando devido à inveja do homem contra o seu próximo. Isso é vaidade, mas não para os filhos que fazem o seu trabalho diante de Deus. Coloca Deus no centro. Eu faço tudo isso, graças a Deus. O meu trabalho é um meio de eu realizar o meu propósito. E aí você vai conseguindo acordar para isso, né? Em Efésios 6,7, para onde ele aponta, está lá, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Sirva de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Para o Senhor, tudo que você for fazer para o Senhor. Você vai dar um bom dia para uma pessoa, bom dia, tudo bem, como se você fosse dar para o Senhor. Tem um trecho da Bíblia que eu não lembro agora onde está, que diz, né, que você só tem como agradar a Deus e a Jesus quando você agrada os pequeninos, né, ou seja, os nossos irmãos. Então, vai dar um bom dia como se fosse o Senhor. Vai dar uma boa tarde como se fosse o Senhor. Vem uma pessoa na tua loja, alguém vai comprar alguma coisa sua e tal. E aí, seja muito bem-vindo, Você aceita um café? Pense em... Olha que aula que a gente está tendo agora. Se tudo o que você for fazer, a maneira como você for falar com seus filhos, a maneira como você for tratar tua esposa, teu marido, a maneira como você for tratar seus pais, a maneira como você tratar no mundo, para o Senhor. Eu vou servir essa pessoa com boa vontade, porque é como se fosse para o Senhor. Porque eu vou fazer para essa pessoa, mas e se não é uma pessoa que seja merecedora do teu julgamento?
E se não é uma pessoa que faz jus àquele seu tratamento, sirva mesmo assim. É uma aula emocional. Lembra da matriz de Jesus? Você precisa utilizar o seu talento na melhor performance possível para se tornar competitivo contra o mundo que vai se levantar contra você, para você ter mais saúde física, emocional, mental, espiritual, mas a sua performance emocional também está sendo tratada. Você dá a resposta, você tratar as pessoas como você trata o Senhor, mesmo quando elas dão as respostas erradas para você, isso é magnífico. Certeza que quando você terminar a sua vida, você vai ter um agrado de Deus muito grande, sabe? Essa meta. 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, vamos analisar antes aqui, em Provérbios 6:10, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Ou seja, aqui ele está falando um pouco do preguiçoso, Come a própria carne significa destrói a sua pessoa, O tolo cruza os braços e come a própria carne, ou seja, ele destrói a própria pessoa que ele é. Ele destrói o próprio processo, ele destrói o próprio propósito. Eu tenho passado por diversos problemas relacionados a isso. Eu tenho um problema de travar, eu acordo motivado para fazer todas as coisas e chega uma hora que eu dou uma travada. Mas eu tenho percebido isso agora e tenho tentado mudar as minhas formas de trabalhar para que eu não cruze os braços esperando cair do céu. Muitas vezes, com certeza, eu fiz isso. E às vezes, sem perceber, ainda fiz. Tanto que nas minhas orações eu peço todas as vezes: Jesus, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não quero fazer a minha. Mas acima de tudo, eu também quero perceber e compreender aquilo que eu vejo e ouço, mas não percebo e não compreendo. Porque é importante, às vezes a gente faz as coisas, comete os pecados, não tem uma vida de sabor de Jesus, porque a gente está agindo meio que na inconsciência, E isso não é desculpa, também para não deixar de fazer a obra. 6, então aqui ele está complementando 5, O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, Isso é o que o tolo diz, O que o Chad ele aponta aqui, Ele aponta para Provérbios 15, 16 e diz, melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Então é melhor um pouquinho, com respeito, com temor ao Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. No 17, melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então olha só, é o grande banquete, a grande comida, uma grande refeição feita com ódio. E um prato cheio de alface, rúcula, espinafre e tal, com amor. É melhor esse do que esse. Olha que bonito isso, de se olhar. É a gente realmente valorizar o que é de Deus, E não viver num mundo coisificado. Aqui o Chad ele explica o 5 e o 6, Ele faz um complemento. Punhado de descanso. Aí ele pede para a gente comparar em Timóteo 5,18, a gente vai comparar. E também no final em Tessalonicenses, Acho que é assim que se fala. O trabalhador é digno do seu salário. E isto inclui a comida. Só ao preguiçoso se fala. Se alguém não quer trabalhar, só ao preguiçoso se fala. Você fala para ele. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque a gente é digno do nosso trabalho. E a gente come de acordo com o nosso trabalho. Vamos ver aqui, em 1 Timóteo, ele diz... 5,18, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Em Tessalonicenses, diz 3,10, o segundo, diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tá vendo? É uma coisa apontando para a outra, Então isso é bem importante a gente refletir. O 7 não há explicação, Então tá lá. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Aqui ele vai entrar numa outra vaidade. Então ele foi para o 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa, não para de trabalhar. E seus olhos não se fartam de colecionar riquezas. E ele não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Ou seja, a gente não tem ninguém. A gente se mata de trabalhar. E a gente não para se perguntar, para quem eu trabalho? Se nego a minha alma os bens da vida.
Você está, na verdade, só correndo atrás dos bens. E aí ele aponta aqui, Salomão no caso do 8, ele aponta para Salmos 39, 6. De novo, deu esse probleminha aqui. Opa, vamos ver aqui. Espera aí. Vamos ver se vai agora. Agora foi. O problema da própria ferramenta, né? Salmos 39, 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Passa por onde? Pela vida. Em vão se inquieta, ou seja, fica quietinho em vão. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Amontoei um monte de tesouro, minha vida passou como uma sombra, fiquei inquieto em vão, ou seja, para nada, e ficou tudo aqui. Olha se realmente não faz sentido, porque hoje nós somos escravos do trabalho, do dinheiro, pelo medo, né? O medo da pobreza, a gente trabalha bastante. Nossa, a ferramenta está dando bastante problema em relação a isso, né? Infelizmente. Ela está dando realmente esse problema. Mas tudo bem, eu vou ler assim mesmo, tá? Vamos ver se depois a gente consegue consertar. Agora foi. Vamos lá. Primeiro João, né, Jó? 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência. Vamos ver o que é concupiscência aqui. Significado. Olha só, anelo de prazeres sensuais. Vamos ver aqui, ó, na Bíblia. Concupiscência. Concupiscência. Né? Não consigo ler isso aqui direito, não. É desejo intenso por coisas carnais que leva ao pecado, né? Pode ser traduzido como cobiça ou desejo cobiçoso, impulso e satisfazer desejos da forma errada. Então, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui ele está fazendo uma divisão, né, do que é do mundo e do que é da carne, do que é de Deus, né? Então, é aquela consciência que a gente tem que ter sobre o nosso trabalho. E lembrando que agora há pouco ele acabou de falar, mas quando você coloca o Senhor no centro, que tudo financia a tua aula, porque, lembre-se, não é para você, é por você. A água, quando ela vem por uma tubulação, a tubulação está seca. Ela passa por você para servir ao próximo, mas você fica molhado também, ou seja, fica abençoado também. Shed explica, sem ninguém, onde ele diz sem ninguém aqui, ó. Isto é um homem sem ninguém. Trabalhar, não tem herdeiro, direto, certamente parece sem sentido e inútil, se não fosse o amor ao próximo e a possibilidade de fazer com o produto algum benefício. Então, tal trabalho já não é vaidade. Aqui, revela-se o avarento. Então, ó, revela-se o avarento. Mas se você conseguir levar algum benefício, seja financiar o teu propósito, isso passa a fazer sentido, segundo o ponto de vista aqui, a escritura, né? Que com certeza Deus que está ali, né, comandando Salomão para escrever esse livro. 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que ele quer dizer com isso? Shed, ele explica em relação... Aqui, na verdade, ele está explicando do 9 ao 12 já, tá? 2. Significa o quê? Salomão ressalta o valor de um companheiro amigo e da virtude de cooperação. Jesus mandava, né, seus discípulos de 2 em 2. Ele mandava de 2 em 2. Um para fazer companheirismo para o outro, né, para ganhar mais força. Aí está lá em Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, aqui ele reforça de que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga. Juntando os dois fica melhor a vida. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É a vida solitária. Você precisa ter alguém. E esse alguém tem que te levar para o caminho de verdade, né? 11.
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Olha o que o Shed diz, respondendo, como se aquentará? Trata-se de dois pobres, quando a sós lhes falta o necessário, no caso, uma boa coberta. Eles se abraçam e se aquecem com o calor do próprio corpo, né? Então, por isso que é melhor nós termos boas companhias, né? 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Shed explica, cordão de 3 dobras significa o que? No nosso provérbio, a união faz a força. Quando você está unido no mesmo propósito, quando você monta você tem o seu propósito e você soma com o propósito do outro e o propósito de um e de outro, ou seja, a maneira como vocês vão realizar aquele propósito maior, vocês se somam, um contribui com o outro, né? Deus une propósitos, né? 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ou seja, educar, seja, digamos, domar, tá? 14. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. No 14, o Shed explica que provavelmente a saída do cárcere parece uma alusão a José do Egito, que saiu do cárcere para se tornar governador, né? Então, melhor ao jovem, aqui, ó, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Porque José ele saiu dessa situação e virou governador, né? Ainda que saia. Então, melhor ao jovem pobre e sábio, saindo do cárcere para reinar, ou nascendo pobre no reino deste, né? Do que o velho insensato. 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Ou seja, ele viu todos esses viventes que andaram debaixo do sol e que ia ter um jovem como sucessor. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos de novo. Era sem conta todo o povo, ou seja, eram inumerosos, era muita gente, né? Que ele dominava, ou seja, que ele estava dominando para fazer o que ele queria. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele, naquela figura. Porque isso é vaidade e correr atrás do vento. O que ele diz aqui, ó? Os que virão depois significa o quê? Se hoje aplaudem ao jovem príncipe que substituiu ao velho rei, talvez por revolta, e se for sem conta todo o povo, os que virão depois já não gostarão dele. Isto é, a boa graça do povo é inconstante, é vaidade. Uma hora aprova, outra hora não aprova, outra hora gosta, outra hora não gosta, sabe, aquele jogo. E ele aponta para 2 pontos importantes no livro de João, né? 12 e 13, quando ele diz, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Ou seja, quando Jesus está entrando em Jerusalém, sentado no burrinho, né? Então é esse o momento que as pessoas fazem essa festa para Jesus. Mas logo depois, vamos ver se eu consigo consertar. Difícil. Fica ruim de ler assim, né? Bom, vamos ter que ler assim, não vai ter jeito. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Aqui você vê que num ponto estão clamando, fazendo festa, no outro estão pedindo para crucificar Jesus. É exatamente isso que ele quer dizer aqui no 16. Era sem conta todo o povo que o rei dominava, né? E tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele, ou seja, se vão ficar felizes com ele, porque tudo isso é vaidade. Então você vê realmente Salomão, ele fala sobre as tribulações da vida, sobre como que a nossa vida é e pode ficar, mas ele dá o caminho também, que colocar Deus no centro, fazer a obra para Deus, pedir para ele exatamente essa revelação, para que seja para ele, por ele, e assim fica mais leve, porque se você, mesmo a pessoa que está te fazendo mal, você trata essa pessoa como se fosse o Senhor, e é claro que se essa pessoa diz não para você, limpa a poeira e vai para outro lugar, tudo bem,
mas nunca responda sem ter uma vida de sabor de Jesus. Isso que é importante a gente refletir e a gente trabalhar. Espero que você tenha gostado, espero que você continue aqui no canal aproveitando todos os outros conteúdos e os conteúdos que ainda vão vir. Compartilhe também com uma pessoa, isso pode ajudar uma pessoa a tomar decisões melhores na vida dela e escolher o caminho de ter uma vida de sabor de Jesus. Um abraço e até o próximo conteúdo.